Se você está começando por aqui, saiba que esta é a parte 2 da minha história, o segundo abandono. Importante. Recomendo fortemente que assista a parte 1 primeiro, disponível no card na tela, para entender completamente minha jornada. Desde meu abandono na infância, passando pela traição dos meus filhos que me colocaram em um asilo e venderam minha casa, até o momento em que decidi lutar por justiça com a ajuda dos meus netos. A primeira parte estabelece toda a base emocional necessária para que você possa apreciar plenamente esta conclusão da minha história de resiliência, perdão e recomeços. Agora, vou continuar de onde parei, no momento em que finalmente decidi enfrentar aqueles que me abandonaram. O domingo chegou com um céu limpo e um sol ameno de outono. Desde cedo, sentia-me inquieta, arrumando e rearrumando os poucos objetos pessoais no meu quarto, ajeitando o cabelo branco preso em um coque simples, passando a mão repetidamente sobre o vestido florido que guardava para ocasiões especiais. Pedrinho chegou às 10 da manhã, sozinho desta vez. Aos 22 anos, já era um homem, com os traços definidos que lembravam tanto o avô Tonho que às vezes doía olhar para ele. Vó, ele disse, abraçando-me com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana fina. Falei com o doutor Juvenal. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Indiquei a cadeira perto da janela para que se sentasse e tomei meu lugar na beirada da cama. Entre nós, mais de 60 anos de vida, mas uma compreensão que transcendia o tempo. Tenho, meu filho. Não é por vingança, entenda bem. É por justiça. E também hesitei buscando as palavras certas. É para que vocês, meus netos, saibam que às vezes precisamos enfrentar até mesmo aqueles que deveriam nos proteger. Ele assentiu, os olhos escuros fixos nos meus. O doutor Juvenal me explicou sobre o testamento. A senhora mudou tudo para nosso nome, não para nossos pais. Fiz isso quando percebi para onde o vento soprava. Vocês eram crianças ainda, mas eu já sabia o que estava por vir. Por que não nos contou antes? Suspirei, sentindo o peso daquela decisão tomada há tantos anos. Não queria colocar vocês contra seus pais. Esperava que, com o tempo, eles percebessem o erro, voltassem atrás. A gente sempre espera o melhor dos filhos, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. Pedrinho tirou da mochila uma pasta semelhante à que Dr. Juvenal trouxera. Vó, encontrei muita coisa. A venda da casa foi ilegal. A procuração que a senhora assinou não dava poderes específicos para a alienação de bens? E tem mais. Eles venderam para um laranja, um amigo do meu pai, por menos da metade do valor de mercado. Depois recompraram por baixo dos panos e agora estão negociando com uma construtora por 10 vezes mais. A sofisticação da traição me surpreendeu. Não era apenas o abandono, era um plano meticuloso, executado ao longo de anos, para se beneficiarem às minhas custas. E o que você propõe, meu filho? Uma ação judicial. Podemos entrar com pedido de anulação de todas as transações, baseado em coação moral, abuso de confiança e fraude. Com o doutor Juvenal coordenando, tenho certeza que conseguimos ao menos um acordo substancial. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, a vida seguia seu ritmo no jardim da Vila dos Lírios. Idosos em cadeiras de rodas tomando sol, funcionários apressados, pássaros nos galhos das árvores que eu ajudará a plantar. Quando você diz acordo, imagino que pensa em dinheiro. Seria o mais prático, vó. A casa já não existe mais. Demoliram para construir aquela loja de departamentos. Mas podemos recuperar o valor justo com correção, juros? Virei-me para encará-lo, sentindo uma certeza crescer dentro de mim. Não quero dinheiro, Pedrinho. Ele franziu o senho confuso. Não? Não. Quero que seus pais, meus filhos, venham aqui diante de mim e reconheçam o que fizeram. Quero que assumam a responsabilidade, olhando nos meus olhos. E quero que prometam, sob juramento, que jamais farão o mesmo com vocês quando envelhecerem. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Pedrinho me olhava com uma mistura de surpresa e admiração. Vó, isso pode ser mais difícil de conseguir que o dinheiro. Eu sei. Dinheiro é fácil para eles.
Humildade e reconhecimento são muito mais caros. Ele guardou os documentos lentamente, pensativo. A senhora sabe que eles podem se recusar, não é? Podem lutar na justiça, negar tudo, arrastar o processo por anos. Então que assim seja. Tenho tempo. Sorri com uma ironia que só a idade avançada permite. Ou talvez não tenha tanto assim, mas tenho o suficiente para ver isso começar. E vocês terminarão o que eu iniciar. Pedrinho levantou-se e me abraçou mais forte desta vez. A senhora é incrível, vó Cida. Não sei de onde tira tanta força. Da mesma fonte que fazia os galhos secos pegarem na mão da menina abandonada. Da necessidade de sobreviver, meu filho. E da certeza de que o tempo sempre traz suas respostas. Naquela mesma tarde, Pedrinho e Doutor Juvenal prepararam os documentos. A estratégia era clara. Primeiro, uma notificação extrajudicial, informando sobre as irregularidades encontradas e propondo uma reunião. Se não houvesse resposta, viria a ação judicial formal, com pedido de liminar para bloquear a venda do terreno à construtora. Eles vão receber a notificação na segunda-feira, explicou o advogado. Conhecendo seu filho José, deputado preocupado com imagem pública, imagino que não vai querer escândalo. Provavelmente vai propor uma conversa. E é exatamente o que queremos, completou Pedrinho. Os dias que se seguiram foram de uma tensão quase palpável. Mal conseguia dormir, imaginando a reação dos meus filhos ao receberem a notificação, ao perceberem que seu crime silencioso havia sido descoberto. Na quarta-feira, o telefone da recepção da vila tocou. Era o Zezinho querendo me visitar com urgência. A recepcionista, já instruída por Doutor Juvenal, informou que eu só receberia visitas na presença do meu advogado. Na sexta-feira, os três chegaram juntos, acompanhados por outro homem que descobri ser o advogado deles. Doutor. Juvenal e Pedrinho já me esperavam na sala de reuniões, que a direção da vila havia cedido para o encontro. Quando entrei na sala, apoiada em minha bengala, o silêncio foi total. Meus filhos, agora na casa dos 50 e 60 anos, pareciam meninos pegos em flagrante depois de uma travessura. O Zezinho, sempre o porta-voz, tinha rugas de preocupação que não estavam lá na última vez que o vi. A Marinete evitava olhar diretamente para mim, mexendo nervosamente em sua bolsa cara. O Serginho, como sempre, mantinha-se um pouco afastado, como se quisesse distância da situação. Mãe, começou o Zezinho forçando um sorriso. Que bom vê-la com saúde. Poupe-me da hipocrisia, José, respondi, usando propositalmente seu nome de batismo, não o apelido carinhoso. Estamos aqui para falar de negócios, não é mesmo? De como vocês venderam minha casa, meu lar, e agora estão prestes a lucrar milhões com isso. O advogado deles, um homem de terno caro e expressão arrogante, interveio rapidamente. Dona Aparecida, não há necessidade de hostilidade. Estamos aqui para resolver essa questão amigavelmente. O senhor não me conhece, retruquei, olhando-o diretamente nos olhos. Não sabe nada sobre mim ou sobre o que esses três fizeram. Então, respeitosamente, peço que me deixe falar com meus filhos. Doutor Juvenal tomou a palavra surpreendentemente calmo. Como advogado da Dona Aparecida, devo informar que temos provas substanciais de fraude na venda da residência. A procuração assinada não contemplava alienação de bens. A venda foi feita muito abaixo do valor de mercado para um terceiro relacionado. E há indícios claros de que tudo foi premeditado. O advogado deles começou a argumentar tecnicalidades, prazos prescricionais, ausência de provas concretas. Mas eu não estava interessada naquela discussão legal. Silêncio, disse, batendo minha bengala no chão com mais força do que pretendia. Todos pararam surpresos. Não vim aqui para ouvir advogados discutindo. Vim para olhar nos olhos dos meus filhos e perguntar: por quê? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi a Marinete quem finalmente falou, a voz trêmula. Mãe, a senhora não entende. Precisávamos do dinheiro. O Zezinho estava com dívidas, eu queria abrir minha loja, o Serginho tinha problemas com jogos. A casa estava lá, parada, enquanto a senhora estava sendo bem cuidada aqui. Bem cuidada? Ri sem humor. Vocês me visitaram quantas vezes nesses 15 anos? 10? 15 no máximo?
Sabem o que eu como? Como passo meus dias? Se tenho amigos, dores, sonhos? Vocês sequer se lembraram do meu aniversário nos últimos 5 anos. O Serginho, sempre o mais calado, deu um passo à frente. Mãe, fizemos o que achamos melhor na época. Talvez tenhamos errado, mas... talvez? A indignação me deu forças que eu não sabia que ainda tinha. Vocês me abandonaram em um asilo, venderam minha casa, o lar onde criei vocês e dividiram o dinheiro entre si, sem me dar um centavo sequer. E agora estão prestes a lucrar milhões com uma nova venda. E chamam isso de, talvez, terem errado? Zezinho, sempre político, tentou apaziguar. Mãe, podemos chegar a um acordo. Estamos dispostos a compensá-la financeiramente. Podemos... Não quero seu dinheiro. Minha voz saiu mais forte do que eu imaginava ser capaz. Quero algo muito mais valioso. Quero que vocês 3 admitam aqui e agora o que fizeram. Quero que reconheçam que me traíram, que abusaram da minha confiança, que me descartaram como um objeto sem utilidade. Pedrinho, que até então observava em silêncio, colocou-se ao meu lado, uma presença reconfortante. Pai, tio Serginho, tia Marinete. A avó não está pedindo muito, apenas a verdade. Os 3 se entreolharam desconfortáveis. O advogado deles tentou intervir novamente, sugerindo que continuássemos a negociação em termos estritamente financeiros, mas Dr. Juvenal o interrompeu. Meu cliente estabeleceu suas condições. Se não forem atendidas, prosseguiremos com a ação judicial, com pedido de investigação criminal por fraude e abandono de idoso. Considerando a posição pública do doutor, José como vereador, imagino que a repercussão seria significativa. A menção à sua carreira política atingiu o Zezinho como um soco no estômago. Vi o medo em seus olhos. Não de mim, nem da justiça, mas da opinião pública, das manchetes nos jornais locais, do escândalo que poderia destruir tudo que construiu. Mãe, ele começou, a voz agora menos confiante. A senhora tem razão. Nós, eu principalmente, não agimos corretamente. Devíamos ter conversado mais, explicado melhor a situação. Não é suficiente, José, respondi firmemente. Quero ouvir exatamente o que vocês fizeram. Encurralados, sem saída, um a um, eles começaram a admitir. Primeiro em frases vagas, depois com detalhes cada vez mais precisos. Como planejaram me convencer a assinar a procuração. Como já tinham o comprador alinhado antes mesmo de me levarem ao asilo. Como dividiram o dinheiro na mesma noite em que me deixaram na Vila dos Lírios. Achamos que a senhora não ia durar muito, confessou Serginho, o mais sincero dos 3. Muitos idosos não se adaptam, definham rapidamente. Foi um cálculo frio, eu sei. Cada confissão era como uma ferida sendo limpa, dolorosa, mas necessária. Quando terminaram, estavam visivelmente abatidos, confrontados com a extensão da própria crueldade. E agora, o que a senhora quer? Perguntou finalmente a Marinete. Dinheiro? Que a gente a leve de volta. Olhei para os 3. Meus filhos, meu sangue, tão distantes de tudo que tentei lhes ensinar. E senti uma estranha paz me invadir. Não era perdão ainda não, mas era algo próximo da aceitação. Quero que assinem um documento. Nele vocês reconhecem tudo o que acabaram de admitir. Reconhecem que me abandonaram, que me enganaram, que tomaram o que era meu sem meu consentimento informado. Mas, mãe, isso seria uma confissão, protestou Zezinho. Poderíamos ser processados criminalmente. O documento ficará com o Dr. Juvenal em sigilo, expliquei. Só será usado se vocês tentarem contestar meu testamento após minha morte. Eles se entreolharam confusos. Testamento? Que testamento? Dr. Juvenal colocou sobre a mesa uma cópia do documento que havíamos preparado anos atrás. Dona Aparecida alterou o seu testamento em 1996, deixando todos os seus bens para seus netos, não para seus filhos. A surpresa nos rostos deles seria cômica se não fosse tão triste. O golpe que planejaram por tanto tempo havia sido antecipado por mim, anos antes. Vocês têm 2 opções, continuei, sentindo-me mais forte a cada palavra. Assinam o documento confessando o que fizeram,
e concordam em ceder 30% do valor da venda do terreno para um fundo educacional para meus netos e futuros bisnetos. Ou enfrentamos um processo judicial que vai expor tudo isso publicamente. O advogado deles começou a protestar, mas Zezinho o calou com um gesto. Olhou para os irmãos, depois para mim, e finalmente para Pedrinho, seu filho, que se mantinha firme ao meu lado. 30% é muito, tentou negociar. É menos do que mereço, mas é o suficiente para garantir o futuro daqueles que nunca me abandonaram. Depois de uma breve discussão entre eles, aceitaram. Dr. Juvenal já tinha o documento preparado. Ele realmente pensava em tudo. Um a um, assinaram, admitindo sua culpa, reconhecendo o mal que haviam feito. Quando terminou, Marinete estava chorando silenciosamente. Serginho parecia perdido em pensamentos sombrios. Zezinho mantinha a compostura, mas seus olhos revelavam uma mistura de vergonha e alívio. — Isso é tudo, mãe? Perguntou ele, guardando sua caneta. Olhei para cada um deles demoradamente. Estes adultos de meia idade eram os mesmos bebês que embalei em meus braços, as mesmas crianças cujos joelhos esfolados beijei para sarar, os mesmos jovens cujos sonhos apoiei com o pouco que tinha. Não, respondi finalmente. Tem mais uma coisa. Quero que olhem para seus filhos, meus netos, e jurem que jamais farão com eles o que fizeram comigo. Que entendam aqui e agora que o amor não tem valor monetário, que a velhice não diminui a dignidade e que o abandono deixa cicatrizes que nem o tempo consegue apagar completamente. Zezinho olhou para Pedrinho, que sustentou seu olhar sem vacilar. Algo passou entre pai e filho naquele momento. Um entendimento, talvez, ou um aviso silencioso. Eu juro, disse ele, a voz quase um sussurro. Os outros dois juraram também, palavras quebradas pela emoção tardia. Quando saíram, derrotados, mas de certa forma também aliviados, fiquei sozinha com Pedrinho e Dr. Juvenal. Um silêncio confortável pairou entre nós por alguns minutos. A senhora conseguiu, vó, disse finalmente Pedrinho, segurando minha mão. Fez eles encararem o que fizeram. Sorri cansada, sentindo o peso da confrontação, mas também uma leveza que não experimentava há anos. Não é uma vitória, meu filho. É apenas justiça. Tardia, imperfeita, mas justiça. Doutor, Juvenal, sempre prático, guardou os documentos em sua pasta. O dinheiro do acordo será depositado em uma conta específica para o fundo educacional. Pedro ficará como administrador com sua supervisão, dona Aparecida, enquanto a senhora estiver conosco. Assenti, grata por sua eficiência e por seu respeito, ao não falar da minha morte diretamente, mesmo que fosse uma realidade que todos conhecíamos. Obrigada, doutor, por tudo. Quando ele saiu, Pedrinho se sentou ao meu lado, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas jovens e fortes. E agora, vó, o que a senhora quer fazer? Olhei pela janela para o céu que começava a se tingir com as cores do pôr-do-sol. Uma pergunta tão simples que ninguém me fazia há tantos anos. O que eu queria? Quero ir para casa, meu filho. Não para a casa antiga, que já não existe. Para uma casa nova, onde possa plantar minhas jabuticabeiras, fazer meus doces, contar histórias para vocês e para os bisnetos que virão. Seus olhos brilharam. Nós já estamos procurando, vó. As gêmeas viram uma casa perto do rio, com quintal grande. O Dudu disse que pode reformar do jeito que a senhora quiser. Senti lágrimas quentes descendo pelo meu rosto enrugado. Não de tristeza desta vez, mas de uma esperança que eu havia esquecido como se sentia. Então vamos, disse simplesmente. Vamos para casa. Sair da Vila dos Lírios depois de 15 anos foi como nascer novamente. O processo não foi simples. Havia questões burocráticas, médicas, logísticas. A direção inicialmente resistiu, argumentando sobre minha condição frágil e necessidade de supervisão constante. Mas Pedrinho, agora oficialmente meu representante legal, foi inflexível. Minha avó não está sob nenhuma interdição judicial, explicou ele, com a firmeza de um advogado formado. Ela está em pleno gozo de suas faculdades mentais e tem o direito de escolher onde e como quer viver. Dr. Martins, o médico da instituição,
Após um exame completo, acabou concordando. Dona Aparecida está surpreendentemente bem para alguém da sua idade. Com acompanhamento adequado em casa, não vejo impedimentos. Em uma manhã de setembro de 2013, arrumei minhas poucas posses. Roupas, fotografias, minha Bíblia velha com a carta em branco, o caderno de anotações que havia preenchido ao longo dos anos. 15 anos de vida cabiam em 2 malas pequenas. Sueli, a enfermeira que sempre me tratou com carinho especial, ajudou-me a arrumar tudo, com lágrimas nos olhos que tentava disfarçar. Vou sentir sua falta, dona Cida. Quem vai cuidar da horta? Quem vai me ensinar a fazer aquele chá para dor de cabeça? Abracei-a, grata por aqueles pequenos gestos de humanidade que ela sempre demonstrou em um ambiente tão impessoal. Venha me visitar. A porta estará sempre aberta e posso ensinar muito mais que chá para dor de cabeça. Despedi-me dos poucos amigos que havia feito ali. Dona Lourdes, seu Gervásio, outros companheiros de abandono que, ao contrário de mim, continuariam naquele lugar até o fim de seus dias. Prometi visitas, cartas, notícias. Sabíamos que algumas promessas são difíceis de cumprir, mas o gesto importava mais que a realização. Quando atravessei os portões da vila pela última vez, não como visitante temporária, mas como alguém que não voltaria a morar ali, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Não era exatamente alegria. Havia muita apreensão misturada ali, mas era definitivamente liberdade. Pedrinho e as gêmeas me esperavam no carro. Aninha e Luluzinha, agora jovens mulheres de 20 anos, sorriam tão amplamente que parecia que seus rostos poderiam rachar. Dudu esperava na casa nova, finalizando os últimos detalhes para minha chegada. — Está pronta, vó? Perguntou Pedrinho, segurando meu braço enquanto eu entrava no carro. — Estou pronta há 15 anos, meu filho. A casa que meus netos haviam escolhido ficava nos arredores da cidade, em uma área mais rural. Uma construção simples, de tijolo à vista, com uma varanda ampla, 3 quartos modestos e, o mais importante, um quintal generoso, onde já se viam algumas mudas recém-plantadas. Quando chegamos, Dudu saiu correndo para me receber, com o mesmo entusiasmo que demonstrava quando criança. Aos 18 anos, era a imagem viva do avô Tonho. Os mesmos gestos, o mesmo jeito quieto, mas decidido. — Vó, conseguimos uma muda de jabuticabeira direto de Itu. O homem garantiu que é das mais antigas, igual às que a senhora falava. Olhei para as baritcasa, para o quintal, para meus 4 netos ao redor, todos ansiosos por minha aprovação, por minha alegria. Senti uma emoção tão grande que as palavras me faltaram por um momento. É perfeito, consegui dizer finalmente. É mais do que jamais sonhei ter novamente. Os primeiros dias foram de adaptação. Depois de tanto tempo em uma instituição com horários rígidos e rotinas inflexíveis, a liberdade de escolher a que horas acordar, o que comer, quando tomar banho, era quase desorientadora. Meus netos haviam contratado uma enfermeira para vir diariamente, a jovem Teresa, gentil e competente. Mas nas horas restantes, eu estava por minha conta, explorando meu novo lar, reaprendendo a habitar um espaço que era verdadeiramente meu. Uma tarde, enquanto regava as mudas no quintal, percebi algo extraordinário. Estava sorrindo sem motivo aparente. Um sorriso que vinha de dentro, que não era uma resposta a algo externo, mas uma expressão genuína de um bem-estar que eu havia esquecido como se sentia. Foi também nessa primeira semana que recebi uma visita surpreendente. Serginho, o caçula, apareceu sozinho, sem avisar. Parecia desconfortável, deslocado, como se não soubesse bem o que estava fazendo ali. — Mãe, disse ele, parado na soleira da porta, sem saber se podia entrar. — Vim ver como a senhora está. Convidei-o a entrar, apontando para a cadeira de balanço na varanda. Sentamos um de frente para o outro, um silêncio pesado entre nós. — Está uma casa bonita, comentou ele, olhando ao redor. Os meninos escolheram bem. Escolheram, concordei. Quer um café? Ainda sei fazer daquele forte que seu pai gostava. Um sorriso triste passou por seu rosto ao ouvir a menção do Tonho. Aceito, sim. Preparei o café em silêncio,
sentindo uma estranha familiaridade naquele gesto simples. Quantas vezes havia feito café para este mesmo homem quando ele era um menino magrela, pedindo mais uma bolacha. Quando voltei com as 2 xícaras, encontrei-o olhando atentamente para uma fotografia na parede, a única que eu trouxera do asilo. Mostrava toda a família reunida no batizado do Dudu. Tonho e eu no centro, os 3 filhos ao redor, os netos pequenos nos braços. A gente era feliz e não sabia, murmurou ele, mais para si mesmo que para mim. Entreguei-lhe a xícara e sentei-me novamente. A gente era feliz, sim, e sabia. Só esqueceu depois. Ele tomou um gole do café, fechando os olhos brevemente como se saboreasse não apenas a bebida, mas também a memória que ela trazia. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade, não só porque fui obrigado naquela reunião. Olhei para ele, este homem de 50 e poucos anos, meu caçula, que sempre foi o mais sensível dos 3, mesmo quando tentava esconder. Por que agora, Serginho, depois de tanto tempo? Ele colocou a xícara sobre a mesa pequena entre nós, esfregando as mãos como fazia quando menino e estava nervoso. Porque a vergonha finalmente ficou maior que o orgulho, acho. E porque... Hesitou, respirando fundo antes de continuar. Porque o Dudu não fala mais comigo. Disse que não quer saber de pai que abandona a própria mãe. Que tem medo que um dia eu faça o mesmo com ele. As palavras do meu neto caçula me surpreenderam. Não sabia que ele havia confrontado o pai dessa maneira. E o que você respondeu? Que ele estava certo em me desprezar. Serginho olhou para mim, os olhos úmidos, que eu não merecia respeito depois do que fizemos com a senhora. Ficamos em silêncio por um longo momento. As cigarras cantavam no quintal. O vento balançava levemente as folhas da jabuticabeira recém-plantada. Seu filho é um bom menino, disse finalmente. Tem o coração do avô. Ele é, sim, melhor que eu, com certeza. Serginho hesitou novamente. Mãe, sei que não mereço, mas... A senhora acha que um dia vai conseguir me perdoar? A pergunta pairou no ar entre nós, pesada de significado, de história, de dor. Perdoar é um processo, filho. Não acontece de uma vez como abrir uma torneira. Vem aos poucos, em gotas, como aquela chuva fina que cai depois da tempestade. Ele assentiu, aceitando a resposta que não era nem um sim definitivo, nem um não irrevogável. Posso vir visitá-la de vez em quando? Trazer umas coisas que a senhora possa precisar? Pode. A porta não está trancada para você? Nunca esteve. Quando ele se foi, fiquei sentada na varanda por muito tempo, observando o céu mudar de cor, refletindo sobre como a vida dá voltas inesperadas. O filho que participou do meu abandono agora buscava reconexão. O neto crescido confrontava o pai pelos erros do passado. Nas semanas que se seguiram, a casa ganhou vida. As gêmeas decoraram os cômodos com cortinas coloridas, almofadas, pequenos objetos que tornavam o espaço verdadeiramente acolhedor. Dudu construiu canteiros elevados no quintal, para que eu pudesse cuidar das plantas sem precisar me abaixar tanto. Pedrinho garantiu que todas as adaptações necessárias para uma idosa fossem instaladas. Barras de apoio no banheiro, rampas em vez de degraus, iluminação adequada em todos os cantos. E eu, aos poucos, fui reencontrando partes de mim que julgava perdidas. Voltei a cozinhar bolos, doces, comidas que enchiam a casa de aromas familiares. Voltei a cantar enquanto trabalhava. Cantigas antigas que minha tia Mundica me ensinara. Voltei a sonhar com o futuro. Não um futuro distante, mas pequenos futuros possíveis. Ver a jabuticabeira dar seus primeiros frutos, ensinar as gêmeas a fazer doce de mamão verde, ver Dudu se formar no curso técnico, assistir Pedrinho se estabelecer como advogado. Em uma tarde particularmente significativa, cerca de 2 meses após minha mudança, recebi uma visita que havia solicitado há algum tempo. Cláudia, a ex-babá que durante anos havia trazido meus netos secretamente para me visitar no asilo. Dona Cida! Exclamou ela ao me ver na varanda. A senhora está tão bem! Parece até mais jovem! Abracei-a longamente, essa mulher que havia sido uma ponte crucial entre mim e meus netos durante os anos mais escuros. Devo muito a você, Cláudia.
Sem suas visitas clandestinas, talvez eu não tivesse resistido tanto tempo. Conversamos por horas, colocando a conversa em dia. Ela havia se casado, tinha 2 filhos pequenos, trabalhava agora como professora de educação infantil. Antes de ir embora, entregou-me um pacote embrulhado cuidadosamente. As crianças, quer dizer, seus netos, me pediram para guardar isso todos esses anos. Acharam que seria mais seguro comigo que no asilo. Dentro encontrei dezenas de desenhos, cartas, pequenos presentes que meus netos haviam feito para mim ao longo dos anos, mas que nunca haviam entregue, temendo que fossem encontrados pela administração da vila ou pelos pais. Eles sempre te amaram, Dona Cida, disse Cláudia suavemente. Mesmo quando eram pequenos demais para entender completamente o que havia acontecido, eles sabiam que estava errado terem levado a senhora para longe. Aquela noite, sentada em minha nova casa, examinando aquele tesouro de lembranças preservadas, senti uma transformação profunda dentro de mim. A amargura que por tanto tempo ocupara um espaço em meu coração começava a ceder, como gelo exposto ao sol. Não completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar inteiramente, mas o suficiente para permitir que a luz entrasse novamente. Percebi que a verdadeira transformação não estava apenas na mudança física do asilo para a casa, nem mesmo na confrontação com meus filhos, mas na restauração da minha identidade. Por 15 anos, fui reduzida a um número de quarto, uma paciente, uma residente. Agora era novamente Aparecida. Avó, contadora de histórias, fazedora de doces, cultivadora de plantas e de memórias. O segundo abandono havia me roubado muito, mas não tudo. E o que restou? Minha dignidade, minha capacidade de amar, minha conexão com a geração seguinte, era mais valioso que qualquer casa ou herança material. Naquela noite, escrevi em meu caderno de anotações. A vida às vezes nos leva por caminhos que nunca escolheríamos voluntariamente. Mas mesmo nas rotas mais dolorosas, podemos encontrar flores inesperadas crescendo entre as pedras. Meus netos são as flores que o destino plantou para mim depois de 2 tempestades devastadoras. Os anos que se seguiram em minha nova casa foram de uma plenitude que nunca imaginei possível na minha idade. Cada manhã, ao acordar em meu quarto simples mas acolhedor, com a luz do sol entrando pela janela e o canto dos pássaros como despertador natural, sentia uma gratidão silenciosa por ter sobrevivido o suficiente para experimentar esta segunda, ou seria terceira, chance na vida. Aos 80 anos, em 2015, celebrei meu aniversário rodeada não apenas pelos meus netos, mas também por novos amigos que fiz na vizinhança. Outras senhoras que trocavam receitas e histórias comigo, o casal de japoneses que me ensinou a técnica do kintsugi para restaurar objetos quebrados, o jovem padre da paróquia local, que sempre parava para um café e uma conversa profunda. Foi nesse aniversário que Pedrinho me apresentou sua noiva, Carolina, uma jovem professora de olhos brilhantes e sorriso fácil. Vó, ela disse que só casa comigo se a senhora aprovar. Carolina riu, corando. Não foi bem assim, mas é verdade que sua aprovação significa muito para mim, Dona Cida. Abracei-a, sentindo que a família continuava a crescer, a se renovar. Se ele te escolheu, e mais importante, se você o escolheu, já tem minha aprovação, minha filha. No ano seguinte, tive a alegria de assistir ao primeiro casamento de um neto, Pedrinho e Carolina, em uma cerimônia simples na igreja matriz, com uma festa no salão paroquial, onde eu mesma supervisionei o cardápio. Nesse dia, aconteceu algo que não esperava. Meus filhos compareceram. Não os via desde aquela confrontação na Vila dos Lírios. Serginho ocasionalmente vinha me visitar, trazendo pequenos presentes e uma contrição silenciosa, que aos poucos construía pontes sobre o abismo entre nós. Mas o Zezinho e a Marinete haviam se mantido distantes, talvez por orgulho, talvez por vergonha. Quando os vi entrando na igreja, senti um aperto no peito. Estavam mais velhos naturalmente. O Zezinho com o cabelo completamente branco, a Marinete com rugas profundas ao redor dos olhos. Não se aproximaram diretamente, mantiveram-se à distância respeitosa,
mas fizeram questão de cumprimentar o filho, de participar daquele momento importante. Durante a festa, foi a Marinette quem tomou coragem e veio até mim, enquanto eu estava sentada observando os jovens dançarem. "Mãe", disse ela, hesitante, "a senhora está bonita." "A felicidade embeleza, filha", respondi, indicando a cadeira ao meu lado. "Senta um pouco." Ela sentou-se, desajeitada, como se não soubesse bem o que fazer com as mãos, com as palavras. "É um bonito casamento", comentou. "Pedro parece muito feliz." "Ele é feliz. Tem um bom trabalho, encontrou uma boa companheira e, mais importante, tem um bom coração." Ela assentiu, os olhos fixos na pista de dança, onde suas próprias filhas gêmeas dançavam com seus namorados. "As meninas falam muito da senhora. Dizem que aprenderam mais nas tardes aqui com a senhora do que em anos na escola." Sorri, observando aquelas duas jovens que eram o espelho uma da outra fisicamente, mas tão diferentes em personalidade. Elas são inteligentes e boas. Luluzinha tem talento para negócios, como você. Aninha é mais sonhadora, mais artística. "Eu sei", disse Marinette com um suspiro. "Às vezes me pergunto como criei filhas tão diferentes de mim." Olhei para ela, realmente olhei, para além do ressentimento, para além da mágoa. Vi uma mulher de meia idade enfrentando suas próprias desilusões, seus próprios arrependimentos. Não são tão diferentes, não. Têm sua determinação, sua força. Só usam de maneira diferente. Ficamos em silêncio por algum tempo, observando a celebração acontecer ao nosso redor. Finalmente, ela falou, a voz quase um sussurro. "Me perdoa, mãe?" 3 palavras simples que carregavam o peso de 15 anos de abandono, de traição, de ausência. "Estou tentando, filha. Todos os dias estou tentando." Não era o perdão completo que ela talvez esperasse, mas era honesto. E honestidade, depois de tantas mentiras e dissimulações, era o que mais importava entre nós agora. Nos meses e anos que se seguiram, um frágil processo de reconexão começou. Não era perfeito. Havia momentos de tensão, de lembranças dolorosas que emergiam inesperadamente, de palavras mal escolhidas que reabriam feridas antigas. Mas havia também momentos de genuína reconexão, especialmente quando estávamos todos reunidos por causa dos netos. Em 2018, aos 83 anos, tive a alegria de segurar nos braços meu primeiro bisneto, Miguel, filho de Pedrinho e Carolina. Olhar para aquele rostinho perfeito, sentir o peso delicado daquele corpo minúsculo em meus braços enrugados, foi como fechar um círculo. Da menina abandonada na soleira da porta da tia Mundica, à bisavó, segurando a 4ª geração. Uma jornada que, apesar de todas as dores, valia cada passo dado. "Ele tem os olhos do bisavô", comentei, notando os olhos escuros que pareciam observar tudo, com a mesma intensidade calma do Tonho. "E as mãos da bisavó", completou Carolina, apontando para os dedinhos que se fechavam firmemente ao redor do meu dedo. O médico até comentou, "Esse menino tem mãos de quem vai fazer as plantas crescerem." Ri, sentindo uma alegria que transcendia o momento presente, que se conectava com todas as alegrias e dores anteriores, tecendo um tapete complexo e colorido que era a minha vida. Foi nessa época também que comecei a registrar minhas memórias de forma mais sistemática. Não apenas para mim, em meu caderno pessoal, mas para deixar um legado, um testemunho. Pedrinho me presenteou com um gravador e eu passava horas narrando histórias, da minha infância com tia Mundica, da juventude com Tonho, das receitas antigas, das tradições que estavam se perdendo. "É importante que eles saibam de onde vieram", expliquei a Dudu, que frequentemente me ajudava com o equipamento. "Que conheçam suas raízes, mesmo que algumas partes da história sejam dolorosas." "A senhora acha que devemos incluir tudo?" perguntou ele, referindo-se, obviamente, aos eventos do abandono, da traição dos meus filhos. Pensei por um momento antes de responder. "A verdade completa é como um remédio amargo, meu filho. Por mais desagradável que seja, é o que cura. Sim, conte tudo. As partes bonitas e as partes feias, as alegrias e as traições.
É assim que se constrói uma história honesta. Em 2023, completei 88 anos. Meu corpo já não respondia como antes. Precisava de uma bengala para caminhar, a vista estava mais fraca, a audição começava a falhar em alguns momentos. Mas a mente permanecia clara, as memórias vívidas, a capacidade de apreciar as pequenas alegrias da vida intacta. A casa, inicialmente tão simples, havia se transformado em um verdadeiro lar ao longo dos anos. O quintal agora abrigava não apenas a jabuticabeira, que já dava frutos fartos e doces, mas uma pequena horta medicinal, árvores frutíferas e um cantinho especial que chamávamos de Jardim da Memória, onde cada planta representava uma pessoa importante na minha vida. Essa rosa branca é da tia Mundica, explicava eu aos bisnetos que já eram 3. Essa erva cidreira é do vovô Tonho. Esse alecrim é da minha mãe, que nunca voltou para me buscar, mas que me deu a vida e, por isso, merece ser lembrada. Em um domingo particularmente significativo, recebi uma visita inesperada. Estava na varanda fazendo crochê, uma habilidade que redescobri na velhice, quando um carro desconhecido estacionou em frente à casa. Dele desceu Zezinho, carregando uma caixa de madeira sob o braço. "Mãe!" cumprimentou ele formalmente. Mesmo depois de todos esses anos, nossa relação continuava a mais distante entre todos os filhos. "José", respondi indicando a cadeira ao lado. "Aceita um café?" Ele assentiu, sentando-se com aquela postura rígida que adotava como político, mesmo estando já aposentado da vida pública. Preparei o café em silêncio, pensando no quanto era estranho servir em minha própria casa, o filho que um dia me destinou a servir a outros em uma instituição. Quando voltei, ele havia colocado a caixa sobre a mesa pequena entre nós. Era uma caixa antiga, de madeira escura, com entalhes delicados ao redor da tampa. "Encontrei isso quando estávamos limpando o porão da casa onde morei com a Laura", explicou ele, mencionando sua ex-esposa, mãe do Pedrinho, de quem se separara há muitos anos. "São fotografias e documentos da época dos meus avós, do pai, algumas coisas suas também que a gente guardou quando vendemos a outra casa." Abri a caixa lentamente. Dentro, dezenas de fotografias antigas, algumas tão desbotadas que mal se distinguiam os rostos. Cartas amareladas pelo tempo. Um pequeno terço de madeira que reconheci como sendo do Tonho. E, para minha surpresa, o velho álbum de casamento que eu julgava perdido para sempre. "Por que está me trazendo isso agora, José?" perguntei, folheando delicadamente o álbum, revivendo aquele dia distante em que um vestido simples e uma festa no quintal da tia Mundica haviam marcado o início da minha vida com Tonho. Ele desviou o olhar, fixando-o em algum ponto do jardim, onde a jabuticabeira balançava suavemente ao vento. "Porque percebi que não tenho o direito de guardar sua história. Ela pertence a você." A simplicidade daquela resposta me pegou desprevenida. Depois de tantos anos de justificativas complexas, de explicações elaboradas para ações injustificáveis, aquela admissão direta era quase chocante. "Obrigada", disse, fechando cuidadosamente o álbum. "Isso significa muito para mim." Ele tomou um gole de café, ainda evitando meu olhar direto. "Mãe, eu sei que é tarde. Sei que o que fizemos não tem conserto, mas queria que soubesse que aprendi a lição. Não com palavras, não com ameaças legais, mas vendo como meu filho e meus sobrinhos cuidam da senhora. Como te respeitam. Como valorizaram o que nós descartamos. Era a conversa mais honesta que tínhamos em décadas. Não havia sentimentalismo exagerado, nem promessas vazias, apenas o reconhecimento tardio de uma verdade que sempre esteve lá. A melhor forma de aprender é observando mesmo, comentei. Foi assim que aprendi com a tia Mundica. Não pelo que ela dizia, mas pelo que ela fazia todos os dias. Quando ele se foi carregando consigo um pedaço do bolo de fubá que eu havia feito no dia anterior, senti que algo importante havia acontecido. Não uma reconciliação completa. Algumas pontes, uma vez quebradas, nunca são totalmente reconstruídas, mas um reconhecimento mútuo que nos permitiria coexistir nos anos que me restavam sem o peso esmagador do ressentimento.
Foi nesse mesmo ano que tomei uma decisão importante. Com a ajuda de Pedrinho e Dr. Juvenal, agora idoso, mas ainda ativo profissionalmente, oficializei a criação da Fundação Tia Mundica, utilizando o dinheiro do acordo feito com meus filhos anos antes, que havia crescido significativamente com investimentos prudentes. O objetivo da fundação era duplo: oferecer apoio educacional para jovens carentes da região e criar um centro de convivência para idosos que, diferentemente da Vila dos Lírios, seria um espaço de dignidade, de propósito, de conexão intergeracional. Quero um lugar onde os velhos possam ensinar e os jovens possam aprender, expliquei durante a pequena cerimônia de inauguração. Um lugar onde a sabedoria acumulada em décadas não seja descartada como algo sem valor, mas celebrada como o tesouro que realmente é. O centro começou modesto, apenas uma sala ampla nos fundos da igreja matriz, com cadeiras confortáveis, mesas para jogos, estantes de livros e um fogão onde se podia ensinar as receitas antigas que estavam se perdendo com o tempo. Mas rapidamente cresceu, atraindo idosos que queriam compartilhar seus conhecimentos e jovens curiosos sobre técnicas e histórias do passado. Ver aquele projeto ganhar vida foi uma das maiores alegrias dos meus últimos anos. Lá, ensinei adolescentes a fazer doce de mamão verde, a reconhecer ervas medicinais, a tecer palha para chapéus como se fazia antigamente. E mais importante, compartilhei histórias, não apenas as minhas, mas as que ouvi da tia Mundica, que por sua vez as ouviu de sua avó, criando uma corrente de memória oral que atravessava séculos. Em uma tarde particularmente significativa na fundação, enquanto ensinava um grupo de jovens a fazer pão caseiro, uma menina de uns 12 anos me perguntou: Dona Cida, a senhora não tem raiva dos seus filhos depois de tudo que eles fizeram? A pergunta, tão direta como só as crianças conseguem ser, fez o cômodo inteiro silenciar. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando uma resposta que percebemos todos tinha importância para além da curiosidade infantil. Limpei a farinha das mãos no avental, tomando meu tempo para encontrar as palavras certas. Raiva é como um carvão em brasa que você segura, esperando que a outra pessoa se queime, respondi finalmente. Por muito tempo segurei esse carvão e a única que se queimou fui eu. Aprendi tarde na vida que soltar não significa esquecer ou aprovar o que foi feito. Significa apenas escolher não deixar que a mágoa defina quem você é. A menina assentiu seriamente, como se absorvesse cada palavra para uso futuro. E talvez estivesse mesmo. Talvez essa, mais do que qualquer herança material, fosse meu verdadeiro legado. Lições extraídas da dor, transformadas em sabedoria pela alquimia do tempo. Hoje, com 90 anos, sentada na varanda da minha casa, observando a jabuticabeira carregada que plantei há uma década, refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui, percebo que minha história não é excepcional em sua dor. Muitos idosos enfrentam o abandono, a ingratidão, o descarte, mas talvez seja única em sua resolução. O que aprendi acima de tudo é que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de reinvenção. Aos 5 anos, quando meus pais me deixaram, tive que aprender a ser sobrinha em vez de filha. Aos 63, quando meus filhos me abandonaram, tive que aprender a ser apenas uma idosa institucionalizada, um número, uma estatística. E aos 78, quando meus netos me resgataram, tive que aprender a ser novamente pessoa, avó, contadora de histórias, guardiã de tradições. Cada transição trouxe perdas, mas também ganhos inesperados. Perdi meus pais, mas ganhei a sabedoria da tia Mundica. Perdi minha casa original, mas ganhei uma nova, cercada pelo amor dos netos que não me abandonaram. Perdi anos de liberdade no asilo, mas ganhei uma compreensão profunda do valor do tempo, da importância de cada dia vivido plenamente. O segundo abandono, talvez o mais doloroso por vir daqueles que eu mesma criei, que amarei até meu último suspiro apesar de tudo, ensinou-me que o amor nem sempre é recíproco, que dar não garante receber, que os laços de sangue nem sempre são os mais fortes. Mas também me mostrou que quando menos esperamos,
O amor pode florescer em lugares improváveis, cruzar gerações, criar pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis. Meus bisnetos, agora 4, com a chegada recente da pequena Aparecida, que carrega meu nome, são a prova viva de que o ciclo pode ser quebrado. Eles crescem em lares onde os idosos são valorizados, onde as histórias do passado são preservadas, onde o amor não é medido em termos de utilidade ou conveniência. A Fundação Tia Mundica, começada modestamente, mas crescendo a cada dia, é outro legado que espero deixar. Um espaço onde a sabedoria dos mais velhos não é descartada como obsoleta, mas honrada como essencial. Onde as gerações se encontram não por obrigação, mas por genuíno interesse mútuo. Onde histórias como a minha podem servir não apenas como advertência, mas como inspiração. A carta em branco dos meus pais, que por décadas guardei sem coragem de abrir, agora repousa emoldurada na parede da minha sala. Não mais como símbolo de abandono, mas como tela em branco onde escrevi minha própria história. Ao lado dela, outra moldura contém o documento assinado pelos meus filhos, reconhecendo o que fizeram, não como instrumento de humilhação contínua, mas como lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o primeiro passo para qualquer cura genuína. Se há uma mensagem que gostaria de deixar é esta: o abandono dói, marca, transforma, mas não define, não limita, não determina. Cada um de nós, não importa a idade, carrega em si a semente da renovação. E às vezes, como aprendi com minhas plantas ao longo de toda a vida, até mesmo um galho que parece seco e sem vida pode, com o cuidado certo, brotar novamente. A vida é cíclica, não linear. O abandono pode ser não um fim, mas um recomeço. A dor pode ser não apenas uma carga, mas também uma mestra. E o amor, esse teimoso que insiste em sobreviver, mesmo nos terrenos mais áridos, pode surgir quando e onde menos esperamos, como aquelas flores do deserto que explodem em cores após anos de seca aparente. Hoje, sentada na varanda da casa que meus netos me deram, cercada por plantas que minhas próprias mãos enrugadas ajudaram a crescer, esperando a visita dos bisnetos que chegará em breve, sinto uma paz que jamais imaginei possível nos meus dias mais escuros no asilo. Não é uma paz perfeita. Ainda há dias em que a mágoa ressurge, em que a memória do abandono corta como uma faca afiada. Mas é uma paz suficiente. Uma paz que me permite olhar para trás sem ser consumida pelo que foi, e olhar para frente com curiosidade pelo que ainda será. Meu nome é Aparecida. Fui abandonada 2 vezes na vida, mas encontrei meu caminho de volta para casa. E agora, finalmente, posso dizer que estou onde sempre deveria estar. Rodeada não apenas por paredes e um teto, mas por amor, respeito e a certeza de que, apesar de tudo, minha jornada valeu a pena. O segundo abandono me ensinou que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E o que importa não são casas, posses ou status. É a conexão humana genuína, é o respeito mútuo, é a honestidade nas relações, é a capacidade de ver o valor onde outros veem apenas custo. Que minha história sirva de alerta para os que pensam em abandonar seus idosos e de esperança para os que, como eu, enfrentaram o abandono e sobreviveram para contar a história. Porque no final, não é sobre como fomos deixados, mas sobre como escolhemos seguir em frente que define quem realmente somos.